E aí, pessoal, como é que vocês estão? Ó, o Pastor Raul aqui mais uma vez para mais um Little Drop, mais um daquele nosso bate-papo maravilhoso a respeito da palavra de Deus. O Little Drops que eu tô lutando para que ele continue assim, ó, little, pequeno. O nosso Little Drops está mais longo do que discurso do comunista Fidel Castro, né? Que ele ficava 2 horas falando. Gente, que garganta aquele cara tinha, né? Vamos lá, né? Separei uma palavra hoje pra gente que tá lá em Filipenses 2, 5 a 11, tá? Vamos ler comigo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que palavra maravilhosa, pessoal. Numa época onde você encontra o quê? O poderoso pastor presidente, as pessoas buscando título. Eu sei o que eu estou dizendo, pessoal. Nós temos um curso de teologia onde nós oferecemos 81 matérias para você. O grego bíblico, por exemplo, você aprende o grego, já amarra em exegese do Novo Testamento e crítica textual, e você vai aprender o grego traduzindo Bíblia. Olha só que coisa maravilhosa. Traduzindo o Novo Testamento. Olha que coisa grandiosa. Mas pelo curso ser barato, porque nós lutamos para oferecer formação teológica de qualidade por um preço baixo, tem gente que compra e faz o quê? Vai lá, quer entregar todas as provas de uma vez e acha que está fazendo um bom negócio. Não está preocupado em aprender. Por quê? Porque ele quer um diploma, ele quer um certificado, ele quer um título. Nós vemos hoje cristãos na televisão dando carteirada gospel. O que é isso? Se eu sou apóstolo, a mão de Deus vai pesar sobre fulano. Você pega, por exemplo, o nome do cara, pastor, presidente, teólogo, doutor em divindade, não sei o que, não sei o que. O título do cara dá 3 páginas. Ele escreve um artigo de 5 linhas, só que junto com essas 5 linhas do artigo, ele tem 3 páginas com o título dele. E outra, parece que o cristão, ele quer isso. Parece que o cristão gosta disso. O cristão dá valor a isso. Não que nós não devamos nos preocupar com a formação daqueles que são os homens e mulheres de Deus que estão à frente da igreja. Não que nós não devamos saber de onde vem aquele pastor, onde ele foi ordenado, qual escola de teologia ele serviu, porque sim, o pastor tem que fazer teologia sim, ele não pode simplesmente abrir a Bíblia, subir no púlpito e soltar o que ele quiser. A Bíblia, a própria Bíblia tem regras para sua interpretação e para a entrega do conteúdo bíblico. Eu não estou falando que não precisa de uma formação, mas estou falando quando a carteirada é mais importante do que o conteúdo. Olha aqui, Filipenses 2,5. Vamos por parte. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, olha. O apóstolo está falando, imitem Cristo. Sejam como Jesus, que embora sendo Deus, ou seja, ele sendo Deus, o que é ser Deus? É o que existe de mais poderoso e maravilhoso. É o ápice do poder, não existe nada mais poderoso que Deus. Vocês acham que um tsunami é uma força poderosa? Ontem eu estava assistindo The Crown, no episódio mostrou, né, o rompimento da barragem, de uma barragem lá na Inglaterra, rompimento de uma barragem lá na Inglaterra, que infelizmente matou mais de quase 200 pessoas, 80 e poucas eram crianças, soterrou a escola. Então você viu a hora que subiu aquela lama da mina de carvão, assim, mostrou assim o professor olhando pela janela, assim, vindo de perfil, assim, você viu aquele poder daquela lama destruindo tudo, assim, levando, não sobrou nada. Mostrou esse poder. Então imagina um Deus que até mesmo esse poder ele controla. E é Deus, e ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. O que é isso? Ele não fez caso de ser Deus. Jesus Cristo não
se preocupou em ser Deus. O que ele se preocupou? Ele se esvaziou de si. Ele se esvaziou de sua majestade, de sua grandeza e se fez homem como nós. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele se colocou aqui no nosso nível, pessoal. Ele não veio aqui com a carteira, sou Deus. Ele não desceu, como ele vai voltar, entendeu? Na nuvem, com relâmpagos de poder, falando assim, imperador romano, puf, virou. Sabe, lembra quando tinha as explosões ou pegava fogo em desenho animado, ficava só aquele montinho de cinza com 2 olhinhos? Ele poderia ter feito isso com o imperador romano? Ele era Deus, ele é Deus, Cristo é Deus, mas não, ele se desfez da sua deidade, ele se fez da sua grandeza, do seu poder, para se tornar, sendo encontrado em forma humana, ou seja, ele não apenas se tornou homem, aí a hora que a coisa apertou, ele que nem o Clark Kent, né, que tira a roupa assim e vira o Superman. Não, ele continuou homem, ele foi humilhado, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz, morte de vergonha. Ele não apenas se fez homem, todos nós sabendo como nós somos podres, mas ele se fez homem, se humilhou a ponto de ser morto em vergonha, morto na cruz, onde só os piores eram mortos. A morte na cruz ela não era apenas para matar, ela era para fazer exemplos de podridão. E o Deus poderoso, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo e qualquer nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo se humilhou e foi engrandecido. Maior ainda, como se fosse possível, né? É meio maluco falar isso. Mas o seu nome foi engrandecido. Deus Pai o exaltou e nós fomos salvos por esse sacrifício, porque ele não tinha pecado. Então, pessoal, aí é que eu trago. Hoje na igreja, um sempre é maior que o outro. Um sempre é melhor que o outro. O fulano de tal, pastor fulano, pastor Beltrano, bispo Beltrano, apóstolo Beltrano, patriarca Beltrano, mas se esquece uma coisa que eu deixo muito clara quando me perguntam: será que eu tenho chamado pastoral? Esquece-se o serviço e olha-se para o cargo, olha-se para a posição. Não é isso importante. O importante é o serviço. O importante é o que nós estamos fazendo para Cristo. Isso importa e mais nada. Então é isso que eu trago para vocês, pessoal. Vamos olhar para o serviço. Será que a gente está fazendo o serviço cristão? Será que nós estamos aqui, no verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo? Será que nós estamos tomando a atitude que Cristo tomou? Ou será que a gente está em cima do salto alto, envergonhando o nome de Jesus? Essa palavra, essa meditação que eu quero deixar para vocês. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.